Olá, queridos, paz do Senhor, bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Estamos aqui mais um dia para dar sequência a essa leitura da Palavra de Deus. Hoje, dia 73, 11 de setembro de 2024, e nós damos sequência aqui a este projeto maravilhoso em João capítulo 5. Querido Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar aqui para poder servir de bênção para a vida dos teus filhos. Que o Senhor continue a abençoar, cuidar de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. O Evangelho de João, capítulo 5, diz assim: Depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma festa religiosa dos judeus dentro da cidade. Junto à porta das Oliveiras ficava um tanque de Betesda com 5 pátios cobertos. Ali ficavam cegos, mancos e paralíticos, uma multidão de enfermos, esperando o movimento da água, pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque após a água ser agitada era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens ali estava doente havia 38 anos. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: Você gostaria de ser curado? O homem respondeu: Não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Jesus lhe disse: Levanta-se, pegue sua maca e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado. Ele pegou sua maca, começou a andar. Uma vez que esse milagre aconteceu no sábado, os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado: Hoje é sábado, a lei não permite que você carregue sua maca. Mas ele respondeu: O homem que me curou disse: Pegue sua maca e ande. Quem foi que lhe disse uma coisa dessa? Perguntaram eles. O homem não sabia, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Agora você está curado. Deixe de pecar para que nada pior lhe aconteça. O homem foi até os líderes judeus e lhes disse que tinha sido Jesus quem o havia curado. Então, os líderes judeus começaram a perseguir Jesus por não respeitar as regras do sábado. Jesus, porém, disse: Meu pai sempre trabalha e eu também. Assim, os líderes judeus se empenharam ainda mais em encontrar um modo de matá-lo, pois ele não apenas violava o sábado, mas afirmava que Deus era seu pai e, portanto, se igualava a Deus. Jesus respondeu: Eu lhes digo a verdade. O filho não pode fazer coisa alguma por sua própria conta. Ele faz apenas o que vê o pai a fazer. Aquilo que o pai faz, o filho também faz, pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Na verdade, o pai lhe mostrará obras ainda maiores que esta, para que vocês fiquem admirados, pois assim como o pai dá vida àqueles que ele ressuscita dos mortos, também o filho dá vida a quem ele quer. Além disso, o pai não julga ninguém, mas deu ao filho autoridade absoluta para julgar, para que todos honrem o filho, como honrem o pai. Quem não honra o filho, certamente não honra o pai que o enviou. Eu lhes digo a verdade: quem ouve minha mensagem e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, jamais será condenado. Mas quem passou, mas já passou da morte para a vida. E eu lhes asseguro que está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os mortos ouvirão a minha voz, a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem viverão. O Pai tem a vida em si mesmo e concedeu ao seu Filho igual poder de dar vida. Ele deu autoridade para julgar todos, porque ele é o Filho do homem. Não fiquem então surpresos. Na verdade, vem o tempo em que todos os mortos ouvirão em seus túmulos a voz do Filho de Deus e ressuscitarão.
Aquele que fizeram bem ressuscitarão para terem vida eterna, e aqueles que continuaram a fazer o mal ressuscitarão para serem julgados. Não posso fazer coisa alguma por minha própria conta, julgo conforme aquilo que Deus me diz. Logo, meu julgamento é justo, pois não faço minha própria vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu testemunhasse a respeito de mim mesmo, meu testemunho não seria válido, mas há outro que também testemunha sobre mim, e eu lhes asseguro que tudo o que ele diz a meu respeito é verdadeiro. Vocês enviaram investigadores para ouvir João, e o testemunho deles sobre mim é verdadeiro. Claro que não tenho necessidade alguma de testemunha humana, mas digo estas coisas para que vocês sejam salvos. João era como uma lâmpada que queimava e brilhava, e por algum tempo vocês se empolgaram com a mensagem dele. Mas eu lhe tenho uma testemunha maior do que João. As obras que realizo, o Pai me deu essas obras para concluir, e elas provam que ele me enviou. E o Pai me enviou, testemunhou, e o Pai que me enviou testemunhou ele próprio a meu respeito. Vocês nunca ouviram sua voz, nem viram pessoalmente, e não têm a mensagem no coração, pois não creram em mim, aquele que foi enviado por ele. Vocês estudam minuciosamente as Escrituras, porque creem que elas lhe dão vida eterna. Mas as Escrituras apontam para mim, e, no entanto, vocês se recusam a vir a mim para receber essa vida. Sua aprovação não vale nada para mim, pois eu sei que o amor de Deus não está em vocês. Eu vim em nome do Pai e vocês me rejeitaram. Se outro vier em seu próprio nome, vocês o receberão. Não é de admirar que não posso crer, pois vocês honram aos outros, mas não importa qual honra que vem do único Deus. Mas não sou eu quem os acusará diante do Pai. Moisés os acusará, sim, Moisés, em quem vocês põem sua esperança. Se crescem de fato em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Contudo, uma vez que não creem naquilo que ele escreveu, como crerão no que eu digo? João capítulo 6. Depois disso, Jesus atravessou o mar da Galileia, conhecido também como mar de Tiberíades. Uma vez, uma grande multidão o seguiu por toda parte, pois tinha visto os sinais que ele havia realizado ao curar os enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Era quase o tempo da festa judaica da Páscoa. Jesus logo viu uma grande multidão que vinha ao seu encontro. Voltando-se para Filipe, perguntou: onde podemos comprar pão para alimentar toda a gente? Disse isso para pôr Filipe à prova, pois já sabia que ia fazer. Filipe respondeu: mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para alimentar todos. Então um deles dos seus discípulos, André, irmão de Simão, falou: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes, mas o que adianta isso para tanta gente? Jesus respondeu: diga ao povo que sente-se. Todos sentaram na grama que cobria um monte. Só os homens eram cerca de 5.000. Então Jesus tomou o pão e, tendo dado graça, tomou o pão e agradeceu a Deus a respeito entre o povo. Em seguida fez o mesmo com os peixes, e todos comeram à vontade. Depois que todos estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: agora juntem os pedaços que sobraram, para que nada se desperdice. Eles juntaram o que restou e encheram 12 cestos com sobras. Quando o povo viu Jesus fazer esse sinal, exclamou:
Sem dúvida, ele é o profeta que haveria de vir no mundo. Jesus sabia que pretendiam obrigá-lo a ser rei deles, de modo que se retirou sozinho para o monte. Ao entardecer, os discípulos de Jesus desceram a praia, entraram no barco e atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. Quando escureceu, porém, Jesus ainda não tinha vindo se encontrar com eles. Logo, um vento forte veio sobre eles, o mar ficou muito agitado. Depois de remarem 5 ou 6 quilômetros, de repente veio Jesus caminhando sobre o mar em direção ao barco, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: Sou eu, não tenhas medo. E eles o receberam no barco e logo em seguida chegaram ao seu destino. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar viu que os discípulos haviam pegado o único barco dali e que Jesus não fora com eles. Alguns barcos de Tiberíades se aproximaram ao lugar onde o povo tinha comido os pães. Depois disso, o Senhor os abençoou. Depois que o Senhor os abençoou, quando a multidão viu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, todos entraram nos barcos e atravessaram para Cafarnaum a fim de procurá-lo. Encontraram do outro lado do mar e perguntaram-lhe: Rabi, quando o Senhor chegou aqui? Responderam: Eu lhes digo a verdade, vocês querem estar comigo não porque entenderam os sinais, mas porque lhes dei alimento. Não se preocupem tanto com as coisas que se estragam como a comida, mas usem suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhes dar, pois Deus, o Pai, colocou em mim seu selo de aprovação. Nós também queremos realizar as obras de Deus, disseram eles. O que devemos fazer? Jesus lhes disse: essa é a única obra que Deus quer de vocês. Creiam naquele que me enviou. Eles responderam: se deseja que creiamos no Senhor, mostre-nos o sinal. O que o Senhor pode fazer? Afinal, nossos antepassados comeram maná do deserto. As Escrituras dizem: Moisés lhe deu pão do céu. Jesus disse: eu lhes digo a verdade, não foi Moisés quem deu o pão do céu. Meu Pai, quem dá o verdadeiro pão do céu a vocês. O verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. O Senhor dê-nos desse pão todos os dias, disseram eles. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas vocês não creram em mim, embora me tenham visto. Contudo, aqueles que o Pai me dá virão a mim, e jamais eu rejeitarei, pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não a minha própria vontade. E esta é a vontade de Deus, que eu não perca sequer um dos que ele me deu, mas que ressuscite todos no último dia, pois é a vontade de meu Pai que todos aquele que olhar para seu Filho, nele crer, tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então os judeus começaram a criticá-lo, pois ele havia afirmado: eu sou o pão que desceu do céu. Diziam: este não é Jesus, o filho de José? Conhecemos seu pai e sua mãe, como ele pode dizer desce do céu? Jesus, porém, respondendo: parem de me criticar, pois ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer a mim, e no último dia eu ressuscitarei. Como diz a Escritura, todos eles serão ensinados por Deus. Todo aquele que ouve o Pai aprende dele aprende dele, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, somente eu que fui enviado por
Deus ouvi. Eu lhes digo a verdade: quem tem a vida eterna, sim, eu sou o pão da vida. Seus antepassados comeram maná do deserto, mas morreram. Quem comer do pão do céu, no entanto, jamais morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. Este pão que eu oferecerei para que o mundo viva é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si a respeito do que queria dizer. Como pode esse homem nos dar sua carne para comer? Perguntaram. Então Jesus disse novamente: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem da carne do Filho do Homem, não receberem o seu sangue, não terão a vida em si mesmo. Mas quem come minha carne e bebe do meu sangue terá a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia, pois minha carne é a verdadeira comida e meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Eu vivo por causa do Pai que vive e me enviou, da mesma forma que quem se alimenta de mim viverá por minha causa. Eu sou o pão que desceu do céu, e seus antepassados comeram maná e morreram. Quem comer este pão não morrerá, mas viverá para sempre. Ele disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos disseram: sua mensagem é dura, quem é capaz de aceitá-la? Jesus, sabendo que seus discípulos reclamavam, disse: isso ofende? Então o que pensarão se o Filho do Homem subir? Então o que pensarão se virem o Filho do Homem subir ao céu onde estava antes? Somente o Espírito dá vida. A natureza humana não realiza coisa alguma. E as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Mas alguns de vocês não creem em mim, pois Jesus sabia desde o princípio quem não acreditava nele, quem iria traí-lo. E acrescentou: por isso eu digo que ninguém pode vir a mim a menos que o Pai o dê a mim. Nesse momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e abandonaram. Então Jesus voltou para os 12 e perguntaram: vocês também vão embora? Simão Pedro respondeu: para onde ir? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus disse: eu escolhi vocês 12, mas um de vocês é o diabo. Ele se retira, ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, um dos 12 que mais tarde o trairia. 1 Crônicas, capítulo 24. Os descendentes de Arão, sacerdotes, foram divididos em turnos para o serviço. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. Mas Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tinham filhos. Então Eleazar e Tamar deram continuidade ao sacerdócio. Com a ajuda de Zadok, descendente de Eleazar, e de Aimeleque, descendente de Itamar, Davi dividiu os descendentes de Arão em turnos com suas responsabilidades. Os descendentes de Eleazar foram divididos em 18 turnos e de Itamar em 18, pois havia mais chefes de família dentre os descendentes de Eleazar. As tarefas foram designadas aos grupos por sorte, para que não houvesse nenhuma preferência, pois havia entre os descendentes de Eleazar e Itamar muitos líderes qualificados para servir a Deus no santuário. Semaías, filho do levita Natanael, foi o secretário e anotou os nomes e as tarefas na presença do rei. Dos líderes dos sacerdotes Zadok, de Aimeleque, filho de Abiatar, e dos chefes das famílias, dos sacerdotes, dos levitas, dos descendentes de Eleazar,
e de Itamar, e foram designados por sorteio alternadamente. A primeira sorte caiu para Jeoiaribe, a segunda para Jedaías, a terceira para Arim, a quarta para Seorim, a quinta para Malquias, a sexta para Miamim, a sétima para Acós, a oitava para Abias, a nona para Jesua, a décima para Secanias, a 11ª para Eliasibe, a 12ª para Eliaquim, a 13ª para Upa, a 14ª para Jezebeabe, a 15ª para Bilga, a 16ª para Imera, a 17ª para Izir, a 18ª para Apises, a 19ª para Petaías, a 20ª para Jesquel, a 21ª para Jaquim, a 22ª para Gamul, a 23ª para Deaías, a 24ª para Mazias. Cada grupo realizava as tarefas que lhes havia sido designadas na casa do Senhor de acordo com os procedimentos definidos por seus antepassados, Arão, em obediência às ordens do Senhor, Deus de Israel. Os outros chefes das famílias, descendentes de Levi, foram os descendentes de Arão, Sebuel, os descendentes de Sebuel, Gedias, os descendentes de Reapias, Isias, os descendentes de Issar, Selomite, os descendentes de Selomite, Jaade, os descendentes de Hebron, Gerias, o chefe, Amarias, o segundo, Jaziel, o terceiro, Jecameão, o quarto, descendente de Uziel, Mica, dos descendentes de Mica, Samira e Isias, irmão de Mica, dos descendentes de Isias, Zacarias, dos descendentes de Merari, Mali e Muzi, dos descendentes de Jazi, Beno, dos descendentes de Merari, por Jazias, Beno, Soão, Zacur e Ibre, dos descendentes de Mali, e Eleazar, que não teve filhos, dos descendentes de Quis, Jerameel, dos descendentes de Muzi, Mali, Éder e Jerimote. Esses foram os descendentes de Levi, de acordo com suas famílias, com os descendentes de Arão. Suas tarefas foram designadas por sorteio, sem distinção da idade, nem posição entre famílias. As sortes foram lançadas na presença do rei Davi, Zadok, de Aimeleque, dos chefes das famílias, dos sacerdotes e dos levitas. 1 Crônicas, capítulo 25. Depois Davi e os comandantes do exército nomearam homens da família de Asaf, Emã, Jedutum, para profetizar com o acompanhamento de liras, harpas e símbolos. Esta é a lista de seus nomes. Dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias, Azarela, trabalhavam sob a direção de seu pai Asaf, que profetizava por ordem do rei. Dos filhos de Jedutum, Gedalias, Zeri, Jesaías, Simei, Asabias e Matitias, 6 ao todos, trabalhavam sob a direção de seu pai Jedutum, que profetizava com o acompanhamento de lira, dando graças e louvor ao Senhor. Dos filhos de Emã, Boquias, Metanias, Uziel, Subael, Jerimote, Ananias, Anani, Eliata, Gidalte, Romantiezer, Josbecasa, Malote, Otir, Maaziote, todos eram filhos de Emã, vidente do rei, pois Deus lhe tinha dado o privilégio de ter 14 filhos e filhas de acordo com suas promessas. Todos esses homens estavam sob a direção de seus pais, serviam como músicos na casa do Senhor e eram responsáveis por tocar símbolos, harpas, liras na casa de Deus. Asaf, Jedutum e Emã se reportavam diretamente ao rei. Eles e suas famílias estavam preparados para cantar diante do Senhor. Todos os 288 no total eram músicos talentosos. Os músicos foram nomeados para seu serviço por sorteio, tanto jovens como idosos,
mestres ou aprendizes. A primeira sorte caiu para José do clã de Asaf e 12 de seus filhos e parentes. A segunda para Gedalias e 12 dos seus filhos e parentes. A terceira para Zacur e 12 de seus filhos e parentes. A quarta para Zeri e 12 de seus filhos e parentes. A quinta para Netanias e 12 de seus filhos e parentes. A sexta para Buquias e 12 de seus filhos e parentes. A sétima para Azarela e 12 de seus filhos e parentes. A oitava para Jesaías e 12 de seus filhos e parentes. A nona para Matanias e 12 de seus filhos e parentes. A décima para Simei e 12 de seus filhos e parentes. A 11ª para Uziel e 12 de seus filhos e parentes. A 12ª para Asabias e 12 de seus filhos e parentes. A 13ª para Subael e 12 de seus filhos e parentes. A 14ª para Matitias e 12 de seus filhos e parentes. A 15ª para Jerimote e 12 de seus filhos e parentes. A 16ª para Ananias e 12 de seus filhos e parentes. A 16ª para Josbecasa e 12 de seus filhos e parentes. A 18ª para Anani e 12 de seus filhos e parentes. A 19ª para Malote e 12 de seus filhos e parentes. A 20ª para Eliata e 12 de seus filhos e parentes. A 21ª para Otir e 12 de seus filhos e parentes. A 22ª para Gidalte e 12 de seus filhos e parentes. A 23ª para Maaziote, 12 de seus filhos e parentes. A 24ª para Romantiezer e 12 de seus filhos e parentes. 1 Crônicas, capítulo 26. Estas são as divisões dos guardas da porta, dos cariotas. Meselemias, filho de Coré, da família de Abiasaf, o primeiro filho de Meselemias foi Zacarias, o segundo Gediael, o terceiro Zebadias, o quarto Jatiniel, o quinto Elão, o sexto Joanã, o sétimo Elioenai. O primeiro filho de Obed-edom foi Semaías, o segundo Jeozabade, o terceiro Joá, o quarto Sacar, o quinto Natanael, o sexto Amiel, o sétimo Issacar, o oitavo Peulatai. Deus havia abençoado Obed-edom. Semaías, filho de Obed-edom, teve filhos muito capazes de ocuparem posições de grande autoridade no clã. Estes eram os nomes deles: Otini, Rafael, Obed, Eusabade, seus parentes Eliú, Semaquias, também foram homens muito capazes. Todos esses descendentes de Obed-edom incluíram seus filhos e parentes, 62 ao todo, foram homens muito capazes e aptos para seu trabalho. Os 18 filhos e parentes de Meselemias também foram homens muito capazes. Os filhos de Oza, do clã de Merari, foram Sinri, nomeado chefe por seu pai, embora não fosse o mais velho, Ilquias, segundo, Tebalias, o terceiro, Zacarias, o quarto. Os filhos e parentes de Oza foram 13 ao todo. Essa divisão e os guardas das portas foram feitas conforme os chefes de suas famílias, e os guardas, como dos outros levitas, serviram na casa do Senhor, foram encarregados de guardar as portas, de acordo com o sorteio de suas famílias, sem levar em conta idade ou treinamento. Meselemias e seu grupo ficaram responsáveis pela porta leste de seu filho Zacarias, conselheiro de grande sabedoria, ficou responsável pela porta norte. Obed-edom ficou responsável pela porta sul e seus filhos pelo depósito. Supim e Oza ficaram responsáveis pela porta oeste, pela porta à margem que dava para o templo, e o serviço dos guardas foi dividido de igual forma. Todos os dias os levitas ficavam encarregados da porta leste,
da porta norte, 4 da porta sul e 2 duplas do depósito. Cada dia 6 encarregados da porta oeste, 4 passavam que 4 da passagem que dava para o templo e 2 no pátio. Essas foram as divisões dos guardas das portas do clã de Coré e de Merari. Outros levitas, sob a liderança de Aías, eram encarregados dos tesouros da casa de Deus e dos depósitos onde ficavam os objetos consagrados da família de Libni. O clã de Gerson, Jeiel era o chefe, e os filhos de Jeiel, Zetã e seu irmão Joel eram encarregados dos tesouros da casa do Senhor. Os líderes descendentes de Anrão, de Issar, de Hebron, de Uziel foram os clãs de Anrão. Sebuel foi descendente de Gerson, filho de Moisés, era oficial encarregado dos tesouros. Suas gerações de parentes por parte de Eleazar foram Reabias, Jesaías, Jorão, Zicre, Selemote. Selemote e seus parentes eram encarregados dos tesouros do rei Davi, os chefes das famílias, generais, capitães e outros oficiais do exército haviam descido ao Senhor. Esses homens decidiram por parte dos depósitos que haviam obtidos nas batalhas para a manutenção da casa do Senhor. Selomote e seus parentes também cuidavam de toda a oferta dedicada ao templo. Dedicadas ao Senhor pelo vidente Samuel, por Saul, filho de Quis, por Abner, filho de Ner, por Joabe, filho de Zeruia, eram responsáveis ainda pelas demais ofertas dedicadas ao Senhor. Do clã de Issar, Kenanias, seus filhos receberam as responsabilidades administrativas de Israel como oficiais e juízes. Os clãs do clã de Hebron, Asabias e seus parentes, 1.700 homens capazes, foram encarregados das terras israelitas a oeste do rio Jordão e eram responsáveis por todas as questões relacionadas aos serviços do Senhor e do rei na região. Também o clã de Hebron, Gerias era o chefe dos hebronitas, de acordo com os registros genealógicos. No 40º ano do reinado de Davi, fez-se uma busca nos registros e foram encontrados homens capazes do clã de Hebron em Jazer, na terra de Gileade. Havia 2.700 homens capazes e chefes das famílias entre os parentes de Gerias. O rei Davi enviou para o lado leste do Jordão e os encarregou nas tribos de Ruben, Gade e da meia tribo de Manassés, e eram responsáveis por todas as questões relacionadas a Deus e ao rei. 1 Crônicas, capítulo 27. Esta é a lista dos israelitas, chefes das famílias, generais, capitães, que serviam o rei na supervisão das divisões do exército de serviço a cada mês do ano. Cada divisão tinha 24.000 homens e servia durante um mês. Jezobeel, filho de Zabdiel, era comandante da primeira divisão e 24.000 homens de serviço durante o primeiro mês. Eram descendentes de Pérez e chefe de todos os oficiais do exército para o primeiro mês. Dodai, descendente de Aoi, era comandante da segunda divisão de 24.000 homens de serviço durante o segundo mês. Miclote era o chefe da divisão. Benaia, filho do sacerdote Joiada, era comandante da terceira divisão de 24.000 homens de serviço durante o terceiro mês. Esse Benaia comandou o grupo militar de elite de Davi, conhecido como os 30. Seu filho Amizabade era o chefe da divisão. Azael, irmão de Joabe, era comandante
da 4ª divisão, de 24.000 homens a serviço durante o 4º mês. Azael foi sucedido por seu filho Zabadias. Samá, o israelita, era comandante da 5ª divisão, de 24.000 homens a serviço durante o 5º mês. Irã, filho de Iques, de Tecoa, era comandante da 6ª divisão, de 24.000 homens de serviço durante o 6º mês. Eles, de Pelom, descendente de Efraim, era comandante da 7ª divisão, de 24.000 homens de serviço durante o 7º mês. Sibecai, de Ussacate, descendente de Zerá, era comandante da 8ª divisão, de 24.000 homens de serviço durante o 8º mês. Abiezer, de Anatote, da tribo de Benjamim, era comandante da 9ª divisão, 24.000 homens, durante o serviço do 9º mês. Mari, de Netofate, descendente de Zerá, era comandante da 10ª divisão, de 24.000 homens de serviço durante o 10º mês. Benaia, de Piratom, em Efraim, era comandante da 11ª divisão, de 24.000 homens a serviço durante o 11º mês. Eled, de Netofate, descendente de Otniel, era comandante da 12ª divisão, de 24.000 homens de serviço durante o 12º mês. Estas foram as tribos de Israel e seus líderes. Da tribo de Ruben, Eleazar, filho de Zicre. Da tribo de Simeão, Cefatias, filho de Maaca. Da tribo de Levi, Asabias, filho de Quemuel. Da tribo de Arão, sacerdote Zadok. Da tribo de Judá, Eliú, irmão de Davi. Da tribo de Issacar, Onri, filho de Micael. Da tribo de Zebulon, Ismaías, filho de Obadias. Da tribo de Naftali, Zeremote, filho de Azriel. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Azazias. Da tribo de Manassés, a oeste, Joel, filho de Pedaías. Da tribo de Manassés, em Gileade, a leste, Idô, filho de Zacarias. Da tribo de Benjamim, Jaziel, filho de Abner. Da tribo de Dan, Azareel, filho de Jorão. Estes foram os líderes das tribos de Israel. Quando Davi fez o censo, não contou os que tinham menos de 20 anos, pois o Senhor havia prometido que os israelitas seriam numerosos como as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, começou o censo, mas nunca terminou, porque a ira do Senhor caiu sobre Israel. O número total nunca foi anotado, mas nos registros oficiais de Davi. Asmavete, filho de Adiel, era encarregado dos depósitos do palácio. Jonatas, filho de Uzias, era encarregado dos depósitos nos campos, nas cidades, dos povoados, nas fortalezas. Esri, filho de Quelubi, era encarregado dos trabalhos nos campos, que cuidava das terras. Simei de Ramá era encarregado dos vinhedos. Zabidi de Sifa era encarregado das uvas, do fornecimento do vinho. Bauenã de Gederá era encarregado das plantações de oliveiras e figueiras bravas do rei nas colinas de Judá. Joás era encarregado dos depósitos de azeite. Sitrai de Seron era encarregado do gado na planície de Saron. Safate, filho de Abdilai, era encarregado do gado nos vales. Obil, ismaelita, era encarregado dos camelos. Gedias de Meronote era encarregado dos jumentos. Jaziz, o Agareno, era encarregado das ovelhas. Todos esses oficiais administravam os trabalhos de Davi. Jonatas, tio de Davi, era conselheiro do rei, homem sábio, também escriba. Jeiel, filho de Aqui, Mone, era responsável por ensinar os filhos do rei. Aitofel era conselheiro do rei. Usai Arquita era amigo do rei. Aitofel foi sucedido por Joiada, filho de Benaia, e por Abiatar. Joabe era o comandante
do exército. Primeira Crônicas, capítulo 28. Davi convocou todos os oficiais de Israel para irem a Jerusalém, os líderes das tribos, os comandantes das divisões dos exércitos, os generais, os capitães, administradores das propriedades dos rebanhos do rei, os oficiais do palácio, os guerreiros valentes e todos os outros soldados do rei. Davi se pôs em pé diante deles. Meus irmãos, meu povo, era meu desejo construir o templo onde a arca da aliança do Senhor, o lugar para descanso dos pés do Deus, de nosso Deus, repousasse para sempre. Fiz os preparativos necessários para construir, mas Deus me disse: você não construirá um templo em honra ao meu Deus, pois é homem de guerra e derramou muito sangue. Contudo, o Senhor Deus de Israel escolheu dentre todas as famílias de meu pai para ser rei em Israel para sempre. Escolheu a tribo de Judá para governar dentre as famílias de Judá. Escolheu meu pai dentre os filhos de meu pai. Agradou-se de me fazer rei sobre todo Israel. Dentre os muitos filhos que o Senhor me deu, escolheu a Salomão para ser meu sucessor no trono de Israel e para governar o reino do Senhor. Ele me disse: seu filho Salomão construirá o meu templo e os meus pátios, pois eu o escolhi para ser meu filho e eu serei o seu pai. E ele, se continuar a obedecer os meus mandamentos, estatutos, como obedece hoje, farei seu reino durar para sempre. Agora, portanto, com Deus, com nossa testemunha diante de todo Israel, comunidade do Senhor, eu digo: tenham cuidado de obedecer todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, para que continue a possuir esta boa terra e a deixem para seus filhos como herança perpétua. E para você, meu filho Salomão, aprenda a conhecer o Deus de seus antepassados, sirva-o de todo o seu coração, com a alma alegre, pois o Senhor vê todos os corações e conhece todos os planos e pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Portanto, leve isso a sério. O Senhor escolheu para construir um templo que sirva de santuário. Seja forte, faça o trabalho. Então Davi entregou a seu filho Salomão as plantas do templo, de tudo que ficava ao redor, incluindo a sala da entrada, os depósitos das salas, os andares superiores, das salas internas e lugar de exposição. Davi também entregou a Salomão as plantas de tudo que havia planejado para o pátio do templo do Senhor, as salas externas, os tesouros e os depósitos para oferta dedicada ao Senhor. Deu ainda instruções a respeito das divisões sacerdotes, levitas, além das responsabilidades do templo do Senhor, das especificações para os objetos usados no serviço do Senhor. Davi deu instruções a respeito de quanto ouro, quanta prata devia ser usados para confeccionar esses objetos para o serviço, informou a quantidade de ouro necessário para os candelabros e as lâmpadas de ouro, a quantidade de prata necessária para o candelabro e as plantas de prata e as lâmpadas de prata, de acordo com o uso de cada uma, especificou a quantidade de ouro para a mesa sobre a qual seriam colocados os pães da presença e a quantidade da presença para as outras mesas. Davi também especificou a quantidade de ouro puro para os garfos, bacias, jarros, as tigelas, bem como a quantidade de prata para as tigelas. Especificou ainda a quantidade de ouro refinado para o altar do incenso. E, por fim, entregou-lhe o projeto para o trono do Senhor, os querubins de ouro, cujas asas se estendiam sobre a arca da aliança do Senhor. Davi disse a Salomão: todos esses detalhes dessas plantas me foram escritos sob a direção do Senhor. E continuou: seja forte, corajoso e faça o trabalho. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor Deus
Meu Deus está com você. Ele não o deixará, nem o abandonará durante toda a construção do templo do Senhor. As divisões dos sacerdotes e levitas servirão no templo do Senhor. Outros, com todo tipo de habilidade, se oferecerão para ajudar, e os oficiais de todo o povo estarão às suas ordens. 1 Crônicas, capítulo 29. O rei Davi se voltou para toda a comunidade e disse: meu filho Salomão, que Deus escolheu, ainda é jovem, inexperiente. O trabalho que ele tem pela frente é enorme, pois o templo que ele irá construir não será para meros homens, mas para o Senhor Deus, usando todos os recursos a meu dispor, juntei o que pude para a construção do templo. Para a construção do templo do meu Deus. Agora há ouro, prata, bronze, ferro, madeira suficientes, bem como grandes quantidades de ônix e outras pedras preciosas e joias caras, todo tipo de pedras da melhor qualidade e mármore. Agora, por causa de minha alegria com a construção do templo de Deus, entrego todos os tesouros pessoais, ouro, prata, para ajudar nas construções, além de todos os materiais que juntei para o santo templo. Ofereço 105 toneladas de ouro de Ofir, 245 toneladas de prata refinada para revestir as paredes das construções e para os trabalhos de ouro e prata serem feitos pelos artesãos. Quem seguirá meu exemplo entregará hoje ofertas ao Senhor. Então os chefes das famílias, os líderes da tribo, os generais, os capitães, os administradores do rei ofertaram voluntariamente para a construção do templo de Deus. Entregaram 175 toneladas de ouro, 10 mil peças de ouro, 350 toneladas de prata, 630 toneladas de bronze, 3.500 toneladas de ferro. Também contribuíram com pedras preciosas que foram guardadas no templo. Foram guardadas no tesouro da casa do Senhor, sob os cuidados de Jeiel, descendente de Gerson. O povo se alegrou com as ofertas, pois as entregou ao Senhor voluntariamente, de todo o coração. E o rei Davi também se encheu de alegria. Então Davi louvou o Senhor na presença de toda a comunidade. Ó Senhor Deus, de nosso antepassado Israel, louvado seja para sempre o Senhor. A ti pertence a grandeza, o poder, a glória, a vitória, a majestade. Tudo que há nos céus, na terra, é teu. E o teu, ó Senhor, e o teu reino, tudo está acima. Repito o versículo 11. Ó Senhor, a ti pertence a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade. Tudo que há nos céus e na terra é teu, ó Senhor, e este é teu reino. Tu estás acima de tudo. Riqueza e honra vêm somente de ti, pois tu governas sobre tudo. Poder, forças estão em tuas mãos, e cabe a ti exaltar e dar força. Ó nosso Deus, damos graça, louvor ao teu nome glorioso. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar alguma coisa? Tudo o que temos vem de ti, e temos apenas o que primeiro de ti recebemos. Somos estrangeiros, peregrinos na terra, como nossos antepassados antes de nós. Nossos dias na terra são como uma sombra, passam rápido sem deixar vestígio. Ó Senhor, nosso Deus, até mesmo estes materiais que juntamos para construir um templo em honra ao teu nome santo vem de ti. Tudo pertence a ti. Eu sei, meu Deus,
que examinas nossos corações e te regozijas quando nele encontras integridade. Tu sabes que fiz tudo de boa intenção. Eu vi teu povo entregar ofertas voluntárias. Ó Senhor, Deus de nossos antepassados, Abraão, Isaque e Israel, leva teu povo a sem... leva teu povo a sempre desejar e te obedecer. Mantenha o coração dele sempre leal a ti. Dá a meu filho Salomão um desejo sincero de obedecer os seus mandamentos, preceitos, decretos e fazer todo o necessário a fim de construir esse templo para o qual realizei estes preparativos. Então, Davi, toda a comunidade, louvem o Senhor, seu Deus. Toda a comunidade louvou a Deus, o Senhor, o Deus de seus antepassados, e eles prostraram e ajoelharam diante do Senhor e do rei. No dia seguinte trouxeram 1000 novilhos, 1000 carneiros, 1000 cordeiros e apresentaram ao Senhor. Como sacrifício de holocausto, também trouxeram ofertas derramadas, muitos outros sacrifícios, e foram todos Israel. Naquele dia festejaram e começaram a comer na presença do Senhor com grande alegria. Mais uma vez proclamaram Salomão, filho de Davi, como rei. Ungiram Salomão diante do Senhor como líder, ungiram Zadok como sacerdote. Salomão se sentou no trono, do Senhor em lugar de seu pai. Davi foi bem sucedido em tudo, e todo Israel lhe obedecia. Todos os oficiais, guerreiros e oficiais de Davi prometeram ser leais a Salomão. O Senhor exaltou Salomão diante de todo Israel e lhe deu mais esplendor que qualquer outro rei de Israel antes dele. Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. Reinou em Israel 40 anos, 7 anos em Hebrom, 33 em Jerusalém. Morreu em boa velhice, depois de desfrutar uma vida longa, cheia de riquezas e honra. Seu filho Salomão foi seu sucessor. Todos os acontecimentos do reinado de Davi, do início ao fim, estão escritos nos registros do vidente Samuel, no registro do profeta Natã, no registro do vidente Gade, incluindo os grandes feitos de seu reinado e tudo que aconteceu com ele, com Israel e todos os reinos vizinhos. Zacarias capítulo 10. Peçam ao Senhor chuva na primavera, pois ele forma as nuvens de tempestade. Ele enviará aguaceiros para que todos os campos se tornem pastos verdes. Os ídolos do lar dão conselhos inúteis. Os adivinhadores só predizem mentiras, e os que interpretam sonhos proclamam falsidade, que não trazem nenhuma consolação. Por isso, meu povo anda sem rumo, como ovelhas perdidas que não têm pastor. Minha ira arde contra seus pastores. Eu castigarei esses líderes, pois o Senhor dos Exércitos chegou para cuidar de Judá, seu rebanho. Ele tornará forte, glorioso, com um majestoso cavalo de batalha. De Judá virá uma pedra angular, e a estaca da tenda, o arco para a batalha, e todos os governantes serão como guerreiros poderosos da batalha, que pisam seus inimigos na lama sob seus pés, pois o Senhor está com eles na luta, e derrubarão os cavaleiros do inimigo. Fortalecei Judá e livrarei a Israel. Eu os restaurarei, porque tenho compaixão deles. Será como se nunca houvesse rejeitado, pois eu sou o Senhor, seu Deus, e ouvirei seus clamores. Habitantes de Israel serão como guerreiros poderosos, seu coração se alegrará como se fosse pelo vinho, seus filhos também verão isso e exultarão. Sim,
seu coração se alegrará no Senhor. Quando eu assobiar para eles, virão até mim, pois eu resgatei. Eles crescerão e se tornarão numerosos, gente. Embora eu os tenha espalhado dentre as nações, ainda se lembrarão de mim nas terras distantes. Eles, seus filhos, sobreviverão e voltarão para Israel. Eu os trarei de volta do Egito e os juntarei da Síria e os estabelecerei outra vez em Gileade, no Líbano, até que não haja mais espaço para todos. Passarão pelo mar da aflição, pois as ondas do mar serão contidas e as águas do Nilo secarão. O orvalho da Síria será abatido, o domínio do Egito chegará ao fim. Por meu poder fortalecerei meu povo, e pela autoridade do meu nome viverão. Eu, Senhor, falei. Zacarias, capítulo 11. Abra as portas, ó Líbano, para que o fogo devore seus bosques de cedro. Chorem ciprestes por todos os cedros caídos, até os mais majestosos tombarão. Chorem carvalhos de Bazã, pois os densos bosques foram derrubados. Ouçam os gemidos dos pastores, pois os pastos verdes foram destruídos. Ouçam os leões fortes rugirem, pois a mata no vale de Jordão fora devastada. Assim diz o Senhor, meu Deus: vai e cuide do rebanho destinado para a matança. Os compradores abatem suas ovelhas sem remorso, e os vendedores dizem: louvado seja o Senhor, pois fiquei rico. Nem mesmo os pastores têm compaixão das ovelhas. Da mesma forma, não terei compaixão dos habitantes dessa terra, diz o Senhor. Eu os entregarei nas mãos de todos os outros e nas mãos do seu rei. Eles devastarão a terra e eu não os livrarei. Portanto, cuide do rebanho destinado para a matança, rebanho oprimido. Então peguei 2 varas de pastor e chamei uma delas de favor e a outra de união. Num só mês acabei com seus 3 pastores. Contudo, perdi a paciência com as ovelhas e elas também me odiaram. Então eu lhes disse: não serei mais seu pastor, nem me importarei se morrerem, se forem devoradas, e aqueles que restarem comam a carne uma das outras. Em seguida peguei a vara chamada favor e a quebrei no meio, para mostrar que havia cancelado a aliança que tinha feito com todas. Assim acabou minha aliança com elas. O rebanho aflito observava e entendeu que o Senhor falava por meio de minhas ações. Então eu lhes disse: se quiserem, peguem meu salário, mas se não quiserem, não me paguem. E se eles me pagarem 30 moedas de prata, então o Senhor me disse: lance isso ao oleiro. Esse preço fabuloso pelo qual me aliviaram. Muito bem, seguimos aqui o versículo 13. Então o Senhor me disse: lance isso ao oleiro, esse preço fabuloso pelo qual me aliviaram. Peguei as 30 moedas de prata e lancei ao oleiro do templo do Senhor. Depois peguei minha outra vara, a união, e quebrei no meio para mostrar a união entre Judá e Israel havia se rompido. Então o Senhor me disse: volta e faça agora o papel de pastor inútil, para mostrar como entreguei esta nação a um pastor que não cuidará das ovelhas que estiverem morrendo, nem protegerá as pequenas, nem cuidará das feridas, nem alimentará as saudáveis. Em vez disso, comerá carne das ovelhas mais gordas e arrancará seus cascos. Que aflição espera esse pastor inútil que abandona o rebanho, e a espada cortará o seu braço, atravessará seu olho direito, o braço ficará imprestável e o olho direito totalmente cego.
Zacarias capítulo 12. Esta é a mensagem que o Senhor anunciou acerca do destino de Israel. Mensagem do Senhor que estendeu dos céus e lançou os alicerces da terra e formou o espírito humano. Farei que Israel seja como uma bebida que deixará as nações vizinhas cambaleando quando enviarem seu exército para cercar Jerusalém e Judá. Naquele dia eu transformarei Jerusalém numa pedra pesada. Todas as nações se reunirão contra ela para tentar removê-la, mas sofrerão a si mesmo. Naquele dia, diz o Senhor, farei que todos os cavalos entrem em pânico, todos os cavaleiros enlouqueçam. Cuidarei do povo de Judá, mas cegarei todos os cavalos seus inimigos, e as famílias de Judá pensarão. Os habitantes de Jerusalém encontraram força no Senhor dos exércitos, seu Deus. Naquele dia farei que as famílias de Judá sejam como chamas que põem fogo no monte de lenhas, ou como uma tocha acesa no meio de feixes de cereal. Eles incendiarão todas as nações vizinhas à direita e à esquerda, enquanto os habitantes de Jerusalém permanecerão em segurança. O Senhor dará vitória primeiro ao restante de Judá antes de Jerusalém, para que a honra dos habitantes de Jerusalém e da linhagem real de Davi não seja superior à honra do restante de Judá. Naquele dia, o Senhor defenderá os habitantes de Jerusalém. O mais fraco entre eles será como o rei Davi, e os descendentes do rei serão como Deus, como anjos do Senhor, que vai adiante dele, pois naquele dia começarei a destruir todas as nações que atacarem Jerusalém. Então derramarei meu espírito de graça e oração sobre a linhagem de Davi. Os habitantes de Jerusalém olharão para aqueles que transpassaram e chorarão por ele, como quem chora por morte de um filho, lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta pela perda do filho mais velho. Naquele dia, o pranto em Jerusalém será como grande pranto em Haddad-Rimon, no vale de Megido. Todo Israel chorará, cada família separadamente. Os maridos longe das esposas, a família de Davi chorará separadamente, bem como a família de Natã, a família de Levi, a família de Simei. Cada uma das famílias sobreviventes de Judá chorará separadamente, os maridos longe das esposas. Zacarias capítulo 13. Naquele dia uma fonte será aberta para a linhagem de Davi, para os habitantes de Jerusalém, uma fonte para purificá-los de todos os seus pecados e impurezas. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos, eliminarei da terra a idolatria, de modo que até o nome dos ídolos será esquecido. Removerei da terra os falsos profetas, o espírito de pureza. Se alguém continuar a profetizar, seu próprio pai, sua própria mãe lhe dirão: você deve morrer, pois profetizou mentiras em nome do Senhor, e enquanto ele estiver profetizando, seu pai e sua mãe o matarão. Naquele dia as pessoas terão vergonha de dizer que tem dom de profetizar. Ninguém vestirá roupa de profeta para enganar os outros. Dirá: não sou profeta, sou lavrador. Comecei a trabalhar no campo quando era menino, e se alguém perguntar que feridas são essas em seu peito, ele responderá: fui ferido na casa de meus amigos. Desperte, ó espada, contra meu pastor, homem que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fira o pastor e as ovelhas serão dispersas. 2/3 2/3 dos habitantes da terra serão feridos e morrerão, diz o Senhor, mas restará 1/3 da terra. Farei essa terça parte passar pelo fogo e a purificarei. Eu a refinarei como refina a prata, purificarei como purifica o ouro. Ela invocará o meu nome e eu lhe responderei: este é o meu povo. E ele dirá: o Senhor é o nosso Deus. Zacarias capítulo 14. Fiquem atentos, pois se aproxima o dia
do Senhor, em que seus bens serão saqueados diante de vocês. Reunirei todas as nações para lutarem contra Jerusalém. Cidade será conquistada, casas serão saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da população será levada para o exílio e o restante será deixado na cidade. Então o Senhor virá para lutar contra essas nações, como fez no passado. Naquele dia, seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras e ao leste de Jerusalém. O monte se dividirá no meio, formando um vale muito amplo. A leste e a oeste, metade do monte se deslocará para o norte, metade para o sul. Vocês fugirão pelo vale, pois ele se estenderá até Azal. Sim, vocês fugirão como fugiram de terremotos nos dias de Uzias. Então, rei de Judá, então o Senhor Deus virá com todos os seus santos, glória a Deus. Naquele dia as fontes de luzes deixarão de brilhar, ainda assim sempre será dia, só o Senhor sabe como isso acontecerá. Não haverá dia nem noite, como sempre houve, pois mesmo à noite haverá claridade. Naquele dia fugirão de Jerusalém as águas, fluirão de Jerusalém as águas que dão vida. Metade das águas correrão para o Mar Morto e metade para o Mediterrâneo. Fluirão continuamente, tanto no verão como no inverno. O Senhor será o rei sobre toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor, e somente seu nome será adorado. Toda a terra, desde Jebá até o norte de Judá, até Rimon, ao sul, Jerusalém, se tornará uma grande planície. Jerusalém, contudo, ficará em seu lugar elevado e será habitada desde o portão de Benjamim até o local do portão antigo, e dali até o portão da esquina, desde a torre de Ananel até as prensas de uvas do rei. Jerusalém, por fim, em segurança, ficará cheia de gente e nunca mais será amaldiçoada. O Senhor enviará uma praga contra todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. Eles transformarão em cadáveres abundantes como carne em decomposição. Seus olhos apodrecerão nas órbitas e a língua apodrecerá na boca. Naquele dia, o Senhor os encherá de grande pânico e eles lutarão contra os outros com as próprias mãos. Judá também lutará em Jerusalém. A riqueza de todas as nações vizinhas será recolhida, grandes quantidades de ouro, prata e roupas. Nessa mesma praga cairá sobre os cavalos, mulas, camelos, jumentos, todos os outros animais dos acampamentos do inimigo. No final, os inimigos que sobreviverem à praga subirão a Jerusalém a cada ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa das cabanas. Se alguma nação não quiser vir para Jerusalém adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não receberá chuva. Se o povo do Egito não quiser ir à festa, o Senhor castigará, mas essas pragas que enviará sobre as outras nações que se recusarem a ir. O Egito e as suas nações serão castigadas, que não forem celebrar a festa. Naquele dia, até mesmo os sinos dos cavalos terão gravados estas palavras: Santo para o Senhor, e as palavras do templo do Senhor. As panelas do templo do Senhor serão gravadas quanto as bacias usadas no altar. Na verdade, todas as panelas de Jerusalém em Judá serão santas ao Senhor. Todos os exércitos, todos que vierem oferecer sacrifício, poderão usar qualquer delas para cozinhar. E naquele dia não haverá mais comerciantes no templo do Senhor. Glória a Deus pela leitura de hoje. Que o Senhor Jesus continue abençoando você e toda a sua família de maneira poderosa e especial.